Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, muitas coisas que nós lemos na Bíblia acaba que nós nos perguntamos, tá, mas quando isso vai acontecer? E isso que eu estou falando não é apenas com base numa experiência moderna, pessoal, mas os próprios discípulos de Jesus, por exemplo, se faziam essa pergunta. Teve uma ocasião em que os discípulos chegaram para Cristo e perguntaram: tá, Senhor, mas tudo isso que o Senhor está falando sobre o reino, etc e tal, para quando são estes eventos? Fizeram essa pergunta para Jesus. Então, é um questionamento normal que surge. E sabe por que surge? Porque Deus é um Deus processual. A forma de Deus trabalhar não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. É algo gradual, que leva tempo. É por isso que, se nós quisermos raciocinar a Deus com a nossa mentalidade pós-moderna, em que estamos acostumados com a instantaneidade, com a rapidez, teremos dificuldades de compreender esse Deus. E por que eu estou falando isso? O Salmo de número 58, versículo 11, diz o seguinte: então um homem dirá, verdadeiramente há uma recompensa para o justo. Verdadeiramente, ele é um Deus que julga na terra. Recompensa para o justo. Uma pergunta que pode surgir de forma imediata. Ok, mas quando virá essa recompensa? Sejamos sinceros, meu irmão, minha irmã. Quando lemos, por exemplo, o famoso Sermão do Monte, uma das falas de Jesus é a seguinte: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E é legítimo alguém perguntar: ok, mas quando virá este consolo? Imagina só uma pessoa temente a Deus, que lê e acredita nessas promessas, mas já passou inúmeras adversidades na vida, já passou inúmeras dificuldades, às vezes está passando agora, às vezes está no olho do furacão. Imagina a mentalidade dessa pessoa, o que ela não se pergunta. E são perguntas legítimas, como eu falo. Onde e como virá este consolo? Que horas virá?
Fala da recompensa. Quando Deus nos dará essa recompensa? A questão é, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia nos diz que nós ainda não estamos em casa. Tem uma história de um casal de missionários que ficou a vida inteira no campo. E aí, um belo dia, eles decidiram voltar para casa. E aí, eles conversando entre si, falaram: nossa, vamos voltar para casa depois de décadas, honrando o nome do Senhor, fazendo missões. Eles devem nos receber. A igreja deve estar lá, nos esperando no aeroporto, com faixas, fazendo uma grande festa, com uma recepção honrosa. Quando nós chegarmos em casa, seremos recebidos de maneira excelente. Falaram entre si. Eis que eles viajaram. Quando pousaram no aeroporto com o coração cheio de expectativa, eis a surpresa negativa. Não tinha sequer uma alma para recebê-los no aeroporto. Não tinha festa, muito menos, não tinha nada. E aí, o homem ficou revoltado. Falou para a esposa dele: É isso que o seu Deus tem para nós depois de uma vida inteira dedicada a Ele? Nem um balãozinho sequer? Pergunta aí para esse Deus se é isso mesmo. E aí eles foram para casa. O homem ali emburrado e tal. Depois de uns dias, ele chegou para a esposa e perguntou: e aí? Perguntou para Deus o que aconteceu? Qual que é a explicação? E a esposa respondeu: sim. Ele me disse que nós ainda não chegamos em casa. Meu irmão, minha irmã, o sentido dessa história é o seguinte, né? Eles estavam com a expectativa de quando chegassem em casa, seriam recebidos com honras pelo trabalho que fizeram ao longo de uma vida em nome do Senhor. Só que realmente, eles ainda não tinham chegado em casa, porque a nossa verdadeira casa não é aqui. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos na nossa casa, no céu, nós seremos recebidos por Jesus. Ele nos dará uma coroa e nós sentaremos no trono para governar juntamente com Ele. A Bíblia diz que o céu faz festa quando um pecador se arrepende. Então, moral da história, nós temos que reajustar as nossas expectativas. Nós precisamos compreender que, realmente, nesta vida, nem todas as promessas se cumprirão. Jesus disse a respeito de João Batista que não há nenhum homem nascido de mulher que é maior do que ele. E nós sabemos qual foi o fim de João Batista. A cabeça dele foi parar numa bandeja. Poderíamos perguntar, mas espera aí, o homem que Jesus falou coisas tão bonitas terminou dessa forma? Mas a recompensa, usando o termo do salmista, para João Batista, não era para essa vida. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus nunca mente, nunca falha, nunca volta atrás nas suas promessas. Todavia, nem todas elas são para essa presente vida, nem todas as promessas são para serem cumpridas nessa terra. Lembre-se, ainda estamos chegando em casa. Ainda estamos indo para a nossa verdadeira casa. Amém? Meu irmão, minha irmã, tenho 2 pedidos para te fazer em nome de Jesus. Se você foi abençoado com essa mensagem, deixe o seu like, o seu curtir neste vídeo, porque isso ajuda a propagar a mensagem, que essa mensagem alcance mais pessoas. Então não deixe de curtir o vídeo.
E o segundo pedido é: envie essa mensagem para pelo menos uma pessoa na sua lista de contatos no WhatsApp, porque assim como você foi abençoado, você também pode ser usado por Deus para abençoar uma outra vida. Amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.